Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de progressões. Tema de hoje, soma dos termos de uma progressão geométrica. Ou seja, você vai pegar os primeiros termos de uma progressão e vai somar todos esses termos. Para não ter que somar de um por um, você usa a fórmula apresentada aqui abaixo. Separei dois exemplos para que você tenha aí uma noção de como trabalhar essa questão, ok? Então, primeiro exemplo. Uma determinada progressão geométrica de razão 2 possui 10 termos, e o último termo é igual a 1536. Dessa forma, é correto afirmar que a soma dos 8 primeiros termos desta progressão é. Observe, a progressão ela tem 10 termos. Nós estamos interessados na soma dos 8 primeiros apenas. Então, olha só, aqui é o que a gente precisa. Nós precisamos do primeiro termo, que a gente não tem ainda. A gente precisa da quantidade de termos, que a gente já sabe que serão 8. Lembre, a progressão tem 10, mas ele quer só dos 8 primeiros. E a razão, que é algo que ele também já deu para a gente, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar o primeiro termo, porque a gente não sabe quem é o primeiro termo e a gente precisa usar ele aqui na nossa fórmula, ok? Então, vamos lá. Para achar o primeiro termo, a gente usa a fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral é o seguinte: quando eu quero achar um termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e multiplicar por q elevado a n menos 1. Esse termo aqui, que é um termo qualquer, eu posso escolher qualquer um, porque o que eu quero encontrar mesmo é o A1. Bom, o que você tem lá no enunciado? Você tem o A10. Então, o A10 vai ser o que eu vou utilizar para poder resolver essa questão, ok? Então, veja só. O décimo termo, ou seja, o A10, é 1536, igual, o primeiro termo é quem você quer descobrir, vezes a razão, que é 2, disse lá no enunciado, né? Elevado a n menos 1. Se nós estamos considerando o décimo termo, então vai ser 10 menos 1, 9. Então, é A1 vezes 2 elevado a 9. E agora, professor? Esse 2 elevado a 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Então, nós teremos 1536 dividido por 2 elevado a 9, tá ok? Então, você vai dividir 1536 dividido por 512, você vai encontrar 3, ou seja, 3 vezes 512 dá 1536. Pronto, eu tenho tudo que eu preciso para fazer a soma dos termos. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o quociente, tenho a quantidade de termos, é isso? Então, esse é o próximo passo, calcular a soma dos termos. Então, veja, nós usamos o décimo termo, só que ele está preocupado só com os 8 primeiros. Então, veja só, soma dos 8 primeiros termos será o primeiro termo, que é 3, vezes a razão elevado a 8, tá? Aqui são 8 termos, então é razão elevado a 8. Tudo isso menos 1, dividido pela razão menos 1. No caso, é 2 menos 1. E aí eu tenho aqui o 2 elevado a 8. O que é 2 elevado a 8? É 256. Basta fazer 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Aí você usou o 2 8 vezes, multiplicando, tá? Então, aqui embaixo é 2 menos 1, é 1. Aqui, o que você faz? Você resolve aqui dentro, primeiro do parênteses, e depois que você multiplica. Então, 3 vezes 255, né? Porque 256 menos 1 é 255. 3 vezes 255 dividido por 1. 3 vezes 255 dá 765. Essa divisão por 1 ela é desnecessária, é isso? Ou seja, a soma dos 8 primeiros termos é 765. Exemplo 2. Aqui nós temos uma formatação diferente da anterior. Diz o seguinte, ó. Se em uma progressão geométrica a soma dos seus termos é expressa por soma dos termos sendo igual a 2 elevado a 2n menos 1, então a razão dessa PG é. Isso aqui é uma questão de soma dos termos, mas você não precisa usar a fórmula da soma dos termos, porque, na verdade, ele já te deu uma fórmula oficial. Ele disse que é a seguinte, olha, para essa sequência específica, embora seja uma progressão geométrica, você não precisa usar aquela fórmula lá. Você pode se contentar com essa fórmula que você vai achar a soma dos 8 primeiros termos, dos 10 primeiros e por aí vai. Então, essa aqui é uma particularização. Só serve para essa progressão em si.
A partir dessa fórmula, ele quer que você seja capaz de descobrir qual é a razão dessa progressão geométrica. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é encontrar o primeiro termo. Porque, lembra, lá na fórmula da soma dos termos oficial, você tem que saber quem é o primeiro termo. Então, vamos descobrir quem é o primeiro termo. Então, a soma do primeiro termo, ou seja, o único termo, né, ele está sozinho, ele não soma com ninguém, vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 1. Olha a fórmula aqui, é 2 vezes a quantidade de termos. E eu estou usando só o primeiro termo. Então, 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 elevado a 2 menos 1. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1 igual a 3. Qual é o raciocínio que você tem que ter? Se você está com um termo apenas, significa que o primeiro termo é igual à soma do primeiro termo. Porque o primeiro termo não está sozinho, não está somado com ninguém. Entendeu a ideia aí? Então, a soma do primeiro termo é o primeiro termo isolado. Ponto final, não tem ninguém acrescido a ele. Então, se eu acho a soma do primeiro termo, eu acho quem é o primeiro termo. Beleza? E agora? Agora, a gente vai achar o segundo termo. Beleza? O segundo termo, então, soma dos dois primeiros termos vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes a quantidade de termos. É o que está lá na fórmula, menos 1. 2 vezes 2, gente, aqui dá 4. Então, nós teremos 2 elevado a 4 menos 1. Quanto que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 menos 1 dá 15. Então, o primeiro termo eu sei que ele vale 3. Aqui nós temos a soma dos dois primeiros termos, do termo 1 e do termo 2. Então, o termo 1 adicionado do termo 2 vai dar 15. Como é que eu faço para descobrir quem é o segundo termo? Simples, né? Basta você subtrair o primeiro termo. O segundo termo vai ser a soma do termo 1 e do termo 2 menos o termo 1. Não é isso? Aí sobra quem? 15 menos 3, 12. Então, eu tenho o segundo termo. Professor, por que você achou o primeiro e o segundo termo? Porque a razão ela é encontrada como? Dividindo um termo pelo seu antecessor. Não é isso? Então, se eu tenho o A2 e eu tenho o A1, basta dividir A2 por A1. Então, ó, a razão é igual ao segundo termo dividido pelo primeiro termo. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, a razão é 4. Bom, pessoal, a gente fecha aqui a nossa aula. Nós não teremos lista de exercícios para essa aula aqui, ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar do último conteúdo de progressões para a gente fechar essa disciplina aqui, beleza? Um abraço.